irmãos. Amém? Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? E eu digo, hoje nós podemos dizer, na presença de Deus, aqueles que se encontram no templo e aqueles que estão conectados através das redes de transmissão da igreja. E eu tenho certeza que também está nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, como nós estamos aqui nesta noite, reunidos aqui no templo para a glória do Senhor. Para mim é sempre um motivo de alegria estar reunidos com os irmãos, reunidos para podermos louvar ao Senhor, para podermos termos comunhão um para com os outros e podermos também aprender da palavra do Senhor. Estamos vivendo um tempo no nosso estado, onde a nossa convenção está fazendo a promoção missionária. Eu costumo dizer que missões está no coração de Deus, e missões ela é feita todos os dias. Os 365 dias do ano são dias de missões, dias onde a igreja do Senhor precisa estar com essa motivação missionária. A única coisa que acontece diferente é que normalmente no mês de julho, mês de agosto, nós temos a promoção missionária a nível denominacional, trazendo ênfase a algum tema, e é justamente isso que está acontecendo neste momento. E eu tenho certeza que essa motivação dos nossos corações, ela permanecerá até a vinda de Jesus, porque o motivo desta igreja está aqui, o motivo de cada um de nós sermos verdadeiramente alcançados pela palavra do Senhor, é para que nós venhamos cumprir aquilo que está lá em Mateus capítulo 28, já no seu finalzinho, 19 e 20, e nós iremos cumprir isso para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Quero trazer um abraço da Igreja Batista Jardim Primavera, dos irmãos que lá estão, e da Igreja Batista do Lobato, ao qual nós estamos momentaneamente pastoreando de forma interina. E já quero aqui lançar o convite para os irmãos, para que no próximo dia 30, 31 e 1º de agosto, vocês sejam os nossos convidados por ocasião do aniversário da Igreja Batista do Lobato, 57 anos. Esta igreja é uma igreja que é filha da Igreja Batista do Lobato, e eu queria convidá-los para estar conosco. Sabemos que no domingo é mais difícil, porque aqui também tem culto, mas no sábado, se houver possibilidade, e na segunda-feira, onde é a data 1º de agosto, nós possamos estar lá celebrando ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer para a glória do nome dEle. Dito isso, meus irmãos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17. Quantos acharam, diga achei. Quem não achou, diga escola bíblica dominical, né? Escola bíblica dominical. E é lá que a gente começa a aprender a folha. Tem alguns livros da Bíblia que é muito mais fácil nós encontrarmos. Gênesis é fácil, Apocalipse também, os evangelhos é fácil, mas se dizer Naum, aí já vai Ageu, Abacuque, né? Aí já começa o negócio ficar mais difícil, né? Pelo menos para mim era desse jeito, continua ainda, né? A gente precisa ter um esforço maior, mas a escola bíblica dominical nos ajuda nessa habilidade também, tanto de abrir a Bíblia, quanto saber mais ou menos aonde está a localização dos livros da Bíblia. Hoje, com a tecnologia, cada vez fica mais difícil
nós estarmos manuseando, porque muitas das vezes quando diz abre em tal lugar, as projeções já estão sendo colocadas e nós começamos a ficar preguiçosos talvez pela comodidade da tecnologia, mas nós não podemos, meus amados irmãos, em tempo algum deixar de manusear bem a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que esta igreja é uma igreja que manuseia muito bem a palavra do Senhor. João capítulo 17, versículo 1 é um texto conhecido dos irmãos. Nós iremos fazer leitura de alguns versículos desse texto. Amém? Diz assim o texto da palavra: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e estes que as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas essas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardavam-os no teu nome, no nome que me destes, e protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra, as escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e falo isso no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. E aqui eu paro e te convido assim, vamos dizer junto? A palavra de Deus é pode ser melhor, a palavra de Deus é a verdade. Só existe uma verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. E o texto continua dizendo, meus amados irmãos: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aleluia. Meus amados irmãos, provavelmente vocês já ouviram alguma mensagem, alguma reflexão, talvez você já ministrou acerca desse texto, talvez você já leu esse texto anteriormente, talvez você tenha muitos desses versículos aqui guardados já no seu coração, mas eu queria fazer algumas pontuações nesse texto. E quando nós olhamos esse texto, em João capítulo 17, nós percebemos que é uma oração de Jesus, antes dele enfrentar uma grande tribulação, uma grande dificuldade em favor da nossa vida, e foi aquela dificuldade que trouxe regeneração para que nós pudéssemos estar aqui esta noite, porque nós o aceitamos como o Senhor da nossa vida. Ele, antes de passar pela dificuldade, pela luta, ele faz uma oração ao Pai. Ele começa a dizer: o Senhor me enviou, e me enviou com uma missão específica, e eu cumpri esta missão pela qual o Senhor me enviou, e eu não perdi nenhum, a não ser aquele que era filho da perdição, e era necessário que se perdesse, para que verdadeiramente se cumprisse a tua palavra. Mas Jesus, nesta mesma oração, ele também diz: aqueles que são seus. E aí eu faço a primeira referência. Ele diz: aqueles que são seus. Ele está provavelmente olhando para os discípulos, dizendo, e tantos outros: aqueles que ouviram a tua palavra da verdade, eles não são meus, ele é teu, ele pertence ao Senhor. E lá na frente ele vai dizer: aqueles que irão crer, e eu vou falar disso lá na frente, mas quero pegar ainda esse gancho daqueles que são seus. Eu quero trazer a nossa memória que nós somos do Senhor. Aleluia. Sabe de quem você é? Você é do Senhor. Você tem um dono. Sabe quem é o seu dono? Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e do seu Pai. Aleluia. Então você não é só, você tem um dono. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o teu dono. Pode vir luta, pode vir guerra, você não está só, você tem alguém que é por você. E ele diz assim: olha, aqueles que são seus. Jesus está dizendo: olha, eles pertencem ao Senhor. Irmãos, olha que coisa maravilhosa nós compreendermos. Nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Lá na frente ele vai dizer, o texto vai dizer que ele se santificou. Ele vai trazer uma compreensão que tudo aconteceu por causa da santificação. E nós iremos compreender que a igreja precisa se santificar. Quem é a igreja? Nós não, sou eu, né? Cada um individualmente, sou eu, né? Cada um precisa se santificar individualmente. Nós temos, eu entendo quando a gente diz nós queremos falar na coletividade, mas tem momentos que nós temos que dizer: sou eu. Quem é que vai? Sou eu. Lá na frente, meus amados irmãos, ele vai dizer assim: olha, eu estou orando por eles, porque eu estou subindo, eu irei cumprir a missão, eu irei subir, mas eles irão ficar. Eu não estou orando para que os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde aí no mundo. Nós temos proteção, aleluia. Sabe por quê? Porque eles não pertencem a este mundo. O próprio Jesus dizendo: mas não oro somente por eles. Aí agora eu penso aqui, meu irmão, minha irmã, você que está aí nos assistindo nesta hora, ou irá em um momento posterior assistir este culto esta noite. Ele está provavelmente aqui na minha imaginação, Alessandra. Está Jesus orando e olhando para alguns discípulos, dizendo assim: eu oro por esses que aqui estão, mas oro também pelos que estarão conectados lá na Igreja Batista Fonte da Vida, no dia 21 de julho de 2022. Eles também irão crer, e eu oro por eles também.
Nós não estávamos lá, mas Ele já estava nesta oração, orando por mim e por você, aleluia. Mas Ele não só está orando pela gente, Ele também orou por aqueles que vão chegar, e vai chegar milhares e milhares e milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque nós iremos continuar anunciando que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Esta oração não é oração limitada para aquele momento. Esta oração não é limitada para aquela ocasião. Esta oração não é limitada para aqueles discípulos. Esta oração, ela tem uma amplitude. A amplitude até que o reino dos céus ele venha e se manifeste para buscar a sua igreja, para morar com Ele toda a eternidade. E nós podemos cantar naquele grande dia: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Nós iremos cantar ao Senhor, celebrando ao Senhor pelas maravilhas dEle. Ah, meus amados irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo tantas coisas que nós poderíamos esta noite estar ministrando acerca dEle. Mas eu quero tirar este olhar para este momento desse texto, eu quero transferir o olhar para as nossas vidas de uma forma diferenciada. Eu quero, meus amados irmãos, olhando para esse texto, ter um olhar aonde também o próprio Jesus, Ele nos dá uma missão. Ele dá uma missão para a sua igreja. Ele dá uma missão para aqueles que são seus. Ele dá uma missão para mim e para você. O Senhor, nesse texto, também Ele nos dá uma missão, porque Ele diz: olha, o Senhor me enviou, mas eu também os envio. Vamos dizer junto? Diga assim: o Senhor, Jesus foi enviado, mas Jesus me enviou também. Você é igreja? Se você é igreja, você foi enviado. Você tem uma missão. E a sua missão, meus amados irmãos, quantos são salvos aqui? Diga aleluia. Quantos estão satisfeitos com a salvação? Diga glória a Deus. Então você tem dois S: salvo e satisfeito. Amém? Mas talvez tenha alguns que tenham o terceiro S, que é o sentado. Diga assim: o meu, eu não tenho esse não. Diga: esse eu vou mandar embora, né? Tem uma música que diz: quando a tristeza chegar, não irá encontrar mais lugar no meu coração. Vai, tristeza, vai para bem longe de mim. A gente vai dizer assim: vai, terceiro S, vai para bem longe de mim, porque eu sou daquele que fica em pé e vai anunciar o evangelho de Cristo por aí. Então nós somos salvos, satisfeitos, e nós não somos sentados, porque nós fomos enviados e nós temos uma missão. E a missão da igreja, meus amados irmãos, a nossa missão não é qualquer missão. A nossa missão é uma missão divina. Diga comigo: a minha missão é uma missão divina. Aleluia! Não é uma missão humana, não é uma missão que é executada pela carnalidade, não é uma missão que é executada somente pela intelectualidade, pela força dos recursos. Não, é uma missão divina. Ela é poderosa, ela não tem tempo, ela não tem ocasião, ela não tem idade, ela não tem, meus amados irmãos, algo que possa impedi-la. A missão é divina e ela está sendo propagada há mais de 2000 anos atrás. Aleluia! Sabe por quê? Porque o próprio que entregou esta missão, ele disse: a porta do inferno não poderá prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Quem é essa igreja? A igreja não é o templo, a igreja sou eu. Você é a igreja. E quando você sai, meus amados irmãos, quando você vai fazer a missão, que missão é? Anunciar que Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. Vamos dizer junto? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser. Só existe um caminho, que é Jesus. Aí no fora diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. Ó, quem não lê a Bíblia não conhece a palavra. Você tem uma missão divina. A porta do inferno não poderá prevalecer contra aqueles que têm a missão divina, porque aqueles que têm a missão divina é a igreja do Senhor. Então pode vir tribulação, pode vir guerra, pode vir perseguição, pode vir escassez, pode vir o que vier, você sairá vitorioso se você fazer a missão que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Ah, meus amados irmãos, o primeiro aspecto que nós precisamos compreender esta noite é que a missão que o Senhor nos deu é uma missão divina. E ela foi manifestar o nome de Deus a todos os seres humanos, conforme está lá o capítulo 17, versículo 6, que vai nos dizer: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, e tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Eu quero esta noite dizer que todos aqueles que você anunciar a palavra do Senhor, eles irão guardar esta palavra no seu coração. Talvez você diga assim, mas eu não vi o resultado momentâneo desta palavra que eu anunciei, mas ficou guardada, em um tempo oportuno ela irá prosperar para a glória do Senhor. Diz a palavra não volta vazia. Então cumpra essa missão divina. Então anuncie em todos os lugares. Então anuncie na escola. Então anuncie no trabalho. Então anuncie para o seu vizinho da direita, para o seu vizinho da esquerda, para o seu vizinho da frente, para o seu vizinho de trás. Se você mora em um prédio, para o seu vizinho de cima, para o seu vizinho de baixo. Anuncie a palavra do Senhor, porque você tem a missão divina de anunciar esta palavra. Ah, meus amados irmãos, essa missão que é divina, até os anjos queriam fazê-la, mas o Senhor não deu a ele. Ele escolheu você como pessoas especiais para te dar esta missão. Você é alguém muito especial para o Senhor, e Ele te deu uma missão muito especial, aonde a porta do inferno não prevalecerá. Ele já te deu uma missão que é uma missão vencedora. Ele não te colocou em uma enrascada, não. Ele te deu uma missão que já é uma missão que o final será vencedora, e você irá triunfar com a missão que Deus estabeleceu para a sua vida. Então o primeiro aspecto que nós precisamos aprender é que nós temos uma missão, e a nossa missão é uma missão divina. Vamos dizer junto? Diga: eu tenho uma missão, e a minha missão é divina. Você tem uma missão e a missão é divina. Segundo aspecto que nós podemos entender nesse texto é que quando Jesus ele está aqui nesta oração e orando, ele está já compreendendo para onde ele ia. E aí eu vou compreender que quando nós recebemos uma missão, todas as missões vão enfrentar obstáculos. O segundo aspecto é que quem recebe a missão irá enfrentar obstáculos. Mas ainda, meus amados irmãos, que nós venhamos enfrentar obstáculos, aleluia, nós não podemos desistir da missão, porque o Senhor está conosco. Ele nos guarda, Ele nos protege. E nós percebemos que logo Jesus, que tinha uma missão para realizar, que não é neste momento, muito tempo antes desse momento,
Jesus ele vai para um período de 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites de jejum e oração. E quando ele sai de lá, ele é transportado em espírito para o deserto. E ali ele tem o primeiro obstáculo, que são as tentações. Mas ele venceu as tentações. Os primeiros obstáculos apareceram diante dele. Provavelmente muitas pessoas, elas percebem que tem uma missão de Deus para a sua vida, que Deus quer estabelecer algo através dela, que ela quer verdadeiramente viver o propósito de Deus na sua vida, e de repente, quando os obstáculos aparecem, ela muitas das vezes desiste. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: não desista. Você tem um Senhor da missão ao teu lado, você tem aquele que te guarda, você tem aquele que te protege, você tem aquele que vai na sua frente, você tem aquele que vai na tua retaguarda, você tem aquele que pode fazer muito mais além daquilo que você pensa e você imagina. Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não paralise por causa dos obstáculos, pelo contrário, enfrente os obstáculos. Enfrente, meus amados irmãos, os obstáculos. E quando nós pensamos nos obstáculos em anunciar a palavra, talvez você encontrou o obstáculo de um entendimento limitado. Talvez você ainda não conseguiu entender o que é que você vai fazer para o reino de Deus. Não importa o que você vai fazer, o que importa, meus amados irmãos, é que você cumpra a missão. Tem muitas pessoas que têm o obstáculo da insensibilidade e a falta de vontade. Elas são insensíveis com a obra da evangelização. Meus amados irmãos, quantas pessoas, muitas das vezes assim: eu já estou salva, eu já estou feliz pela salvação na minha vida. Para aquela pessoa não tem mais jeito, tem jeito para ela, porque aquele que deu jeito na sua vida, pode dar o jeito na vida daquela outra pessoa também. Tem jeito para todas as pessoas. Deus chama todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as mulheres, ao arrependimento, a um plano da salvação. Tem que vir todos. Tem que vir todos, e para que todos venham, Ele quer que usar as nossas vidas para anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só há vida através de Jesus, não há vida em outra coisa. Mas, meus irmãos, tem tantas pessoas que têm buscado vida em tantas outras coisas, têm buscado vida em uma satisfação profissional, buscado vida talvez em um relacionamento conjugal. Todas essas coisas são importantes para o ser humano e nós precisamos querer, nós precisamos conquistá-la, mas todas elas sem Jesus e sem cumprir a missão que Ele estabeleceu para nós, será um vazio depois da conquista de todas essas coisas. Mas todas elas, cumprindo a missão, haverá uma satisfação, uma alegria, um gozo, uma paz em nossas vidas. Aleluia! Portanto, meus amados irmãos, não permita que o entendimento limitado da vontade de Deus para a sua vida seja um obstáculo para que você possa cumprir a missão. Não permita, meus amados irmãos, que a insensibilidade ou a falta de vontade seja um obstáculo para que você cumpra a missão divina para você. Não permita que a falta de tempo e a sobrecarga do dia a dia seja um obstáculo para que você cumpra a missão. Talvez alguns estejam dizendo: eu não consigo cumprir a missão porque eu não tenho tempo, é trabalho, é casa, é isso, é aquilo. Não pode ser, porque Deus não errou no tempo. Deus fez 24 horas por dia e Deus não erra. Se fosse necessário 25, Ele tinha feito 25, mas Ele fez 24, e 24 é o tempo suficiente. Talvez o que falte em nós é organizarmos o nosso tempo para que nós possamos cumprir a missão. Deus te chama esta noite: reorganize o seu tempo para cumprir a missão que Ele estabeleceu na sua vida.
Você percebeu que nós, muitas das vezes, jogamos muito tempo fora? No dia a dia, quanto tempo você joga fora? Você tem uma agenda organizada do seu dia? Você tem uma agenda organizada, passo a passo do que você vai fazer no dia? Talvez a sua agenda seja a poesia de uma música popular brasileira, que deixa a vida levar. É o que der, na hora que der, do jeito que der. Não, nós precisamos organizar o nosso tempo, porque nós temos uma grande missão. Já reparou que quando nós vamos viajar, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos para o retiro da igreja dos jovens, nós vamos para o retiro da terceira idade, ainda que seja em um propósito como esse, a gente temos tempo de arrumar mala, nós temos tempo, as mulheres, de ir no salão rapidamente para dar um grau no cabelo, o homem correndo para ir lá rebaixar o cabelo como eu, passar máquina. Nós temos tempo de sair correndo do trabalho e chegar a tempo, pode ser 7 da noite, que o ônibus esteja para sair 8, nós arrumamos tempo para tudo e nós estamos lá. Quando nós queremos, nós encontramos tempo. E o Senhor nos chama esta noite: reorganize o seu tempo, porque você tem uma grande missão, e essa missão é divina. O tempo não pode ser um obstáculo para nós. E eu estou diante de uma igreja que é uma igreja missionária, uma igreja que pulsa missão no seu coração, uma igreja que tem homens e mulheres desejosos verdadeiramente de anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o tempo não será um obstáculo para a vida desta igreja. Pelo contrário, nós iremos reorganizar o nosso tempo, e Boa Vista de São Caetano e as circunvizinhanças e a Bahia vai ouvir que há solução para a vida dos habitantes dele, porque esta igreja, assim como tantas outras igrejas, irão se levantar para anunciar o Evangelho de Cristo. Porque nós somos uma igreja valente, meus amados irmãos, na ousadia do Espírito, para anunciar que há salvação através de Jesus. Meus amados irmãos, nós temos uma missão que é divina, e a missão divina encontra obstáculos, mas nós iremos vencer os obstáculos. Vamos juntos, diga assim: eu vou vencer os obstáculos. Você vai vencer o que, irmãos? Olhe para alguém e diz assim: você vai vencer os obstáculos. Eu vou dizer para você: você vai vencer os obstáculos. Aleluia! O que é que nós iremos vencer? Os obstáculos. Quando eles aparecerem, nós iremos passar por cima. E se for muito alto, a gente passa por baixo. E se não der passar por baixo, a gente vai passar pelo lado. Mas uma coisa é certa: os obstáculos não irão nos paralisar. Aleluia! Porque o nosso olhar está na vitória da cruz. O túmulo lá em Jerusalém está vazio. Ele vive, ele venceu o túmulo, ele venceu a morte e vive para todo sempre. A morte não pôde detê-lo. Imaginavam que a morte podia detê-lo, mas ele venceu a morte, dizendo assim: nada pode segurar a igreja do Senhor. Aquela vitória ali foi para dizer: nada poderá segurar a igreja do Senhor. E eu sou igreja, você é igreja, então eu tenho a certeza: nada poderá te segurar. Quem vai te segurar? Nada. Tem nada que possa te segurar, porque você tem o leão da tribo de Judá ao teu favor, e ele está ao teu favor 24 horas por dia, porque aquele que te guarda não dorme. Aleluia!
Então, irmãos, os obstáculos, eles não poderão, de maneira nenhuma, eles poderão nos paralisar. Então nós iremos vencer todos os obstáculos. Nós aprendemos até aqui duas coisas. A primeira coisa é que nós temos uma missão divina. A segunda coisa é que nós teremos obstáculos. E nós precisamos ter isso bem definido em nossa mente. Nós não podemos cair na história desse evangelho aí fora que andam dizendo, pare de sofrer. Não, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos ter uma fé madura, nós precisamos ter uma fé consciente, nós precisamos ter um entendimento do que a palavra do Senhor nos orienta, porque nós iremos cumprir a missão que Ele estabeleceu para nós. Se nós temos uma missão que é divina, se nós temos os obstáculos e nós iremos vencê-lo. Eu quero dizer a terceira característica que nós podemos aprender nesse texto, que aquele que sai para fazer a missão, aquele que vence os obstáculos, ele tem uma recompensa. Eu não ouvi um amém com alegria. Ele tem uma recompensa. Quem recompensa aqui? Vou levantar minhas duas mãos. Ah, se eu gosto. Todos nós gostamos de recompensa, irmãos. Você trabalha o mês todo, o salário está para cair dia 30. Aí você, 30, toda hora você vai no aplicativo para ver se caiu. Sim ou não? Toda hora fica lá. A recompensa do trabalho é o salário. Você bate um bolo. Quando dá o tempo, você vai lá e abre o forno para ver se ele cresceu. Se ele murchou, é uma frustração. Mas quando sai aquele bolo bonito e o PGM está para lá para ser reunido, né? Já está em cima, aí você pega aquele bolo, bota na mesa e se exibe todo, né? Ó que bolo bonito que eu fiz. Mas quando murcha a sola, você esconde, porque a recompensa é você ver o seu trabalho realizado. Todos nós gostamos de recompensa. Seria talvez a hipocrisia nossa dizermos que nós não gostamos de recompensa. Nós gostamos de recompensa. Então nós precisamos compreender, meus irmãos, nós precisamos compreender que se nós verdadeiramente cumprirmos a missão, existe uma recompensa para a nossa vida, aleluia. Há uma recompensa na sua direção. Se nós cremos que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, então nós cremos também que nós seremos vitoriosos, aleluia. Vai vir a recompensa sobre as nossas vidas. Por isso, as recompensas elas podem ser manifestadas de muitas formas. A recompensa, elas podem vir, meus amados irmãos, através da alegria de nós termos sido úteis no reino de Deus. Nada pode ser melhor. Imagine quando você é envolvida em algum ministério e você se vê esse ministério crescendo, você é envolvido em alguma responsabilidade e você vê as coisas fluindo, você indo para uma viagem missionária e você vendo pessoas sendo alcançadas, testemunhando, entregando a vida para Jesus. Ah, que recompensa maravilhosa! Nós não estamos falando aqui, meus amados irmãos, de recompensa terrena. Nós estamos falando agora de recompensas espirituais pelo serviço do Senhor. Há uma alegria, meus amados irmãos, e provavelmente você já sentiu o gozo dessa alegria de ter sido útil para o reino de Deus. Se você ainda não foi útil para o reino de Deus e ainda não sentiu essa alegria, eu quero te convidar esta noite. Se coloque à disposição para ser útil no reino de Deus e experimentar a alegria do Senhor na sua vida. Essa recompensa, meus amados irmãos, ela pode vir através da alegria de termos deixado a nossa marca em nossa passagem pela terra.
Essa alegria, meus amados irmãos, ela pode vir de forma de nós não termos decepcionado o nosso Deus que nos confiou esta grande missão. Eu fico imaginando naquele grande dia, quando Jesus tocar a trombeta, as trombetas forem tocadas, melhor dizendo, e Ele chamarmos para que nós possamos ir ao encontro dEle para adentrar nos céus. Alguns dizem que quem vai estar na porta do céu é o nosso apóstolo Pedro. Tão errado, não é a Bíblia botar apóstolo Pedro nessa história, coitado dele, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa história. Quem vai estar lá para encontrar e receber você não vai ser Pedro, não vai ser João, não vai ser nenhum dos apóstolos, vai ser o próprio Jesus. E Ele lá dizendo para você: vinde bendito do meu Pai, aleluia. Vinde bendito do meu Pai, aleluia. Vocês foram fiéis no pouco, na missão que eu coloquei para você, agora vocês irão entrar para o gozo eterno, aleluia. Que recompensa maravilhosa. Que recompensa, meus amados irmãos. Que recompensa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Portanto, nós não podemos decepcionar o nosso Deus que nos deu a missão, porque quem te deu a missão não foi o homem, quem te deu a missão foi Deus. Foi Deus que estabeleceu a missão. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem é que é para ir? É somente o pastor? É somente o líder? Não, quem tem que ir é a igreja do Senhor. E se eu estou diante de uma igreja, eu posso ouvir um aleluia. A igreja, eu e você, cada um de nós precisamos ir. E o Senhor que estabeleceu essa missão, e nós não podemos decepcioná-lo. Nós precisamos em todos os cantos, em todos os lugares, anunciar que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Porque se nós fizermos isso, como diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E lá no céu, irmão, eu quero dizer uma coisa que Apocalipse, o livro de Apocalipse diz. Tem alguns que têm medo de ler o livro de Apocalipse, mas no livro de Apocalipse tem umas coisas interessantes. Tem medo porque é figurativo. E vi 7 chifres de não sei o quê, e os olhos, e o fogo, e a gente aí começa a tremer. Mas eu quero que você olhe para o livro de Apocalipse com outra perspectiva. Lá está dizendo, lá no livro de Apocalipse, e não haverá mais dor, aleluia. Para onde você vai, não vai haver mais dor. E lá não haverá mais medo nem choro, aleluia. Você já imaginou, irmãos? Você viver em um lugar onde não tem mais choro, aonde não tem mais tristeza, só tem alegria. É para este lugar que Ele está te chamando, para este lugar que Ele te deu uma missão. Quantos querem ir morar nesse lugar onde não tem choro nem dor? Amém? Quantos vão? Diga: eu vou. Você vai? É um lugar bom? Amém? Mas o seu vizinho precisa ir também. Mas o seu pai precisa ir também. Mas o seu tio precisa ir também. Mas o seu irmão precisa ir também. Mas o seu colega de escola precisa ir também. Mas o seu colega de trabalho precisa ir também. Todos os moradores de Salvador precisam ir também, meus amados irmãos. Nós não podemos ir para lá sozinho. Nós precisamos levar mais pessoas. E para que outras pessoas também vá, nós precisamos continuar anunciando que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Vamos dizer junto? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deste sermão, meus amados irmãos, em João capítulo 17,
Aos que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus, só há um caminho a seguir, o caminho de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 diz: porquanto, para isso, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos, para seguir os seus passos. Quando Jesus diz: eu ouvi, eu fui, eu oro, e oro por eles que irão ficar, e eles irão ficar para seguir os meus passos. O Senhor quer que a igreja dele siga os passos deles e anuncie a todos os povos, línguas e nações, que há uma solução para todos eles. Jesus Cristo é esta solução. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue direcionando a sua igreja, que é cada um de nós que estamos na presença dele esta noite, que nós possamos verdadeiramente receber esta missão que não é humana, é uma missão divina de Deus para nós, que nós possamos vencer todos os obstáculos, não com armas carnais, mas com armas espirituais dadas por Deus, e que nós venhamos receber a recompensa eterna de morar com Ele toda a eternidade, juntamente com tantas outras pessoas, a qual nós iremos influenciar para verdadeiramente se render aos pés de Jesus. Que assim seja em nossas vidas, de agora e para todo sempre. Amém. Fiquemos de pé nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai de amor, Pai de bondade, nós bendizemos o Teu nome nesta hora, e é em Teu nome que nós oramos neste momento, dizendo ao Senhor que nós entendemos que a missão que o Senhor nos deu não é uma missão humana, porque senão ela não teria a possibilidade de durar mais de 2000 anos. Esta é uma missão divina, aleluia! E o Senhor nos escolheu para dar esta missão, uma missão tão preciosa, uma missão tão generosa, uma missão tão graciosa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esta missão. E nós estamos aqui nesta noite reunidos na Tua presença como igreja do Senhor. E a Tua palavra diz: aonde está 2 ou 3 reunidos na Tua presença, ali o Senhor está. E aonde o Senhor está, a cura, a transformação, a milagres, a renovação de mente, Senhor. E é isso que está gerando esta noite o nosso encontro aqui para a glória do Teu nome. Portanto, nós esta noite saímos, ó Deus, deste culto, ó Deus, onde nós estamos com outros irmãos, em direção às nossas casas, ó Deus, com o sentimento que nós iremos vencer todos os obstáculos, porque nós não estaremos só, o Senhor está conosco. Tu és Emmanuel, Deus conosco. Tu és El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E nós cremos que nós iremos vencer os obstáculos, não pela nossa força, não pelo nosso entendimento, intelectualidade ou recurso, mas pelo Teu poder, pela Tua direção. Nós saímos daqui encorajados, ó Deus, encorajados a reorganizar a nossa agenda, para que nós possamos ter tempo, ó Deus, para cumprir a missão que o Senhor estabeleceu para nós. Ó Deus, nós já Te agradecemos, porque o Senhor já estabeleceu uma recompensa para nós. E a recompensa que o Senhor já estabeleceu, ela não é corruptível, pelo contrário, ela é eterna.
É a nossa morada contigo, a eternidade. Ainda que o Senhor irá nos recompensar enquanto vivermos aqui nessa terra, mas a melhor recompensa o Senhor também nos dá, a morada contigo eterna, para nós cantarmos junto no grande coral dos céus: Hosana, Hosana ao nosso Deus. E nós iremos continuar juntamente com amigos, com parentes, com vizinhos, com conhecidos, que se tornarão nossos irmãos de fé, a adorar ao Senhor por toda a eternidade. Muito obrigado por todas as coisas. Muito obrigado por esta igreja estabelecida aqui neste lugar. Muito obrigado por cada irmão que congrega nesta igreja. Muito obrigado por tantos outros que o Senhor irá trazer para este lugar, Senhor. Muitas conversões que irão acontecer, porque nós cremos que esta igreja também é mais uma igreja entre tantas outras no estado da Bahia, que continuará anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que esta vida que está em nós, o Senhor nos ajude a apresentar aos baianos para a glória do teu nome. Faz isso, Senhor. Nós te pedimos agradecidos em teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Os irmãos podem sentar e eu passo a palavra para a irmã Alessandra. Em nome de Jesus, que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a Deus por esta noite, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Deus abençoe a vida do pastor Naldo, a igreja ali, Jardim Primavera, a igreja Batista do Lobato também, né? Que hoje estão sendo representadas ali pelo pastor. E os irmãos estejam aqui esse final de semana. Estamos com a escola bíblica dominical. Você não pode perder a escola bíblica dominical. É a oportunidade que você tem, que nós temos, para aprender mais da palavra do Senhor. Nós estamos, né, irmão Francisco está me olhando assim para lembrar. Nós no primeiro domingo de agosto, dia 7 de agosto, nós vamos estar aqui com uma confraternização com os aniversariantes do último trimestre, né? No caso, maio, junho e julho, não é? Maio, junho e julho, porque o quadrimestre nós fizemos. Na primeira semana de agosto, dia 7 de agosto. Então, você não pode perder. É um almoço e nós vamos estar aqui almoçando juntos, nesse almoço da comunhão e da confraternização e da comemoração. Tivemos no primeiro quadrimestre um café da manhã e agora é um almoço para almoçarmos juntos. Então, você não pode vir na hora do almoço. Você vem para a escola, estuda a palavra conosco, come da palavra do pão do céu, que desce quentinho, e depois de cultuar, de louvar, de ouvir palavra de Deus, vai almoçar conosco, tá bom? Então, os irmãos se programem. Nós estamos pedindo somente uma colaboração para que todos possam estar, somente de R$10. R$10 ninguém come num PF. Você não encontra um PF aí fora de R$10. É uma oferta para você cooperar para que os irmãos possam estar aqui. Então, participe, não fique de fora não. Vai ser um momento que vai ser muito bom de nós estarmos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu quero também dizer a você que nós estamos aqui com a nossa construção. A construção das 2 salas. A sala qual vai estar funcionando, a sala do balé, toda programada, para atender a comunidade. Trazer essa comunidade para cá, para ter um pouco de cultura, mas também para ter também uma oportunidade de ouvir sobre o caminho, o verdadeiro caminho, que é Jesus. Então, gente, nós estamos com esses projetos.
Vários projetos a igreja tem e nós precisamos que os irmãos se envolvam. Hoje pela manhã, o pastor Naldo pregando e eu me lembrando, viu, Maurício? Você está aí, né? Na mídia. Foi o que eu falei com você. O que dá alegria ao crente é fazer a missão. O que dá alegria ao crente, não? Confirmou? É você estar fazendo o que Jesus manda que nós façamos, que é cumprir a missão. Porque aquele que sai andando, chorando, levando consigo a preciosa semente, voltará sem dúvida, feliz, alegre, trazendo os molhos. Irmãos, fazer a missão traz alegria ao coração do crente. Fazer a missão nos impulsiona, nos encoraja. Quando nós saímos, que quando voltamos, até o cansaço, que quando a gente sai, quando volta, a gente volta enérgico, animado para adorar. Nós saímos para proclamar e vemos ao culto para adorar. Nós fomos chamados para isso. Resgatar aqueles que estão lá fora, que estão longe de Deus, para perto de Deus. Para que eles também sejam adoradores de Deus. Para que também eles sejam discípulos do Senhor. Então, irmãos, venham para a escola, porque lá a gente aprende sobre a palavra e a comunhão. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana, um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém.